Boa noite, meu nome é Aline, faço fisioterapia na Cruzeiro do Sul no período noturno e vamos falar um pouco sobre a redesignação sexual da matéria da professora Andréia de dermatofuncional. Vou falar um pouquinho sobre a definição. A redesignação sexual é o procedimento cirúrgico pela qual as características sexuais, genitais, de nascença de um indivíduo são mudadas para aquelas socialmente associadas ao gênero que ele se reconhece. Algumas pessoas não se identificam com o gênero com a qual nasceram. Para transexuais e transgêneros, a cirurgia de redesignação sexual, também conhecida como mudança de sexo, também pode fazer parte da transição física para adequar o corpo da pessoa à sua identidade de gênero. Vou relatar um pouquinho do histórico, como surgiu, por quem surgiu a cirurgia de redesignação sexual. Em 1931, o pintor Einar Weiniger foi a primeira pessoa do mundo a passar pela cirurgia de redesignação sexual. O artista, que era pintor, buscou um tratamento experimental e arriscado. Após 5 cirurgias realizadas em um intervalo de 2 anos, conhecido por Lili Elbe, nome posterior adotado pelo Weiniger, ele morreu em decorrência das complicações pós-operatórias. A história real do artista é contada no filme A Garota Dinamarquesa. Então, para quem interessar, é legal assistir o filme. Somente após 40 anos depois, em 1971, a primeira cirurgia de redesignação sexual foi realizada no Brasil. O médico que conduziu a operação foi condenado pelo Conselho Federal de Medicina por lesões corporais, uma vez que as cirurgias desse tipo eram proibidas na época, e somente em 1977 foram liberadas em caráter experimental a genoplastias e feminilização e a masculinização, que são termos usados na literatura médica para se referir à cirurgia de mudança de sexo. E até então, brasileiros que quisessem passar pelo processo recorriam às clínicas clandestinas ou localizadas no exterior. Somente em 2008, o governo brasileiro oficializou a cirurgia de redesignação sexual e passou a oferecer o processo transexualizador à população pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Alguns critérios e normas para realizar cirurgia. A portaria de 2803, de 19 de novembro de 2013, estipula regras para que homens e mulheres que não se identificam com o seu sexo biológico possam passar pelo processo transexualizador no Brasil. As cirurgias para redesignação sexual são irreversíveis. Por isso, o paciente deve estar completamente seguro de que seu corpo não corresponde à sua identidade de gênero. A cirurgia para a redesignação sexual é um procedimento complexo que exige uma intensa preparação pré-operatória. Existem normas que devem ser seguidas. O paciente precisa ter no mínimo 18 anos para começar os tratamentos hormonais. Também precisa de acompanhamento profissional multidisciplinar, como médicos, psicólogos, psiquiatras, urologistas, entre outros, mensalmente. Por no mínimo 2 anos, ele tem que fazer esse acompanhamento antes da realização da cirurgia. Também necessita ter no mínimo 21 anos e máximo de 75 anos para a cirurgia de construção ou da neovagina ou do neopênis. Necessita também de um laudo psicológico e psiquiátrico favorável ao tratamento, além do diagnóstico médico de transexualidade. Para ter acesso aos serviços de redesignação sexual do SUS, é preciso solicitar encaminhamento na unidade básica de saúde mais próxima da residência do paciente. Agora falando um pouco sobre o pós-operatório,
Na cirurgia de modelamento da neovagina, a paciente ela fica em média durante 3 dias no hospital, mas só durante o primeiro dia que ela precisa fazer repouso absoluto. Nos outros dias não. Geralmente não tem nenhuma restrição alimentar, mas o tratamento do pós-operatório ele não se restringe somente ao hospital. Em casa também vai ter que tomar alguns cuidados, como por exemplo, vai ter que ter uma rotina de dilatação. Se não tiver essa rotina, corre o risco de ter uma comunicação anormal entre a bexiga e a vagina, pode ter dificuldade na cicatrização e também o resultado pode acabar não ficando como o esperado. No caso dos homens trans, por ser uma cirurgia um pouco mais complicada, a utilização de bebidas alcoólicas não é permitida, né, durante um bom tempo. E tem que ter restrição também de atividades físicas, né? Não pode ficar pegando muito peso. Se ocorrer tudo bem, se não tiver nenhuma complicação, os exercícios físicos e as relações sexuais são liberadas depois de 4 meses. O tratamento também pode ser feito com a utilização de antibióticos e anti-inflamatórios, caso for necessário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a atuação do fisioterapeuta. A fisioterapia, ela tem um papel extremamente importante na recuperação do pós-cirúrgico, porque ela possui técnicas e algumas estratégias que acabam proporcionando maior controle muscular, diminuição de dores e combate à estenose vaginal. Ela utiliza técnicas da cinesioterapia e exercícios que colaboram no tratamento da disfunção do assoalho pélvico, promovendo a adequação da musculatura à sua nova inserção e a sua nova funcionalidade, o que acaba reduzindo as queixas relacionadas no pós-operatório. Se o paciente não tiver estímulo no canal que é feito durante a cirurgia, esse canal acaba fechando, e é aí que entra a fisioterapia. A fisioterapia ela vai trabalhar exatamente aí, porque ela usa técnicas manuais, como as massagens de liberação perineal, liberação de cicatriz, para ganhar elasticidade nesse tecido. E já com a cinesioterapia, o músculo do assoalho pélvico vai sendo trabalhado coordenando a contração e o relaxamento. Para trabalhar a coordenação, vai utilizar o biofeedback, utilizar eletroestimulação também em casos de dor. Laser nessa fase de cicatrização também é ótimo. Para potencializar o resultado do laser, né, para melhorar o resultado do laser, é bom fazer remodelação tecidual. A drenagem linfática, nesse período de pós-operatório também é ótimo, porque nesse período é muito comum ter muito edema. E a drenagem ela é feita logo nos primeiros dias, justamente para diminuição do edema. Essas são só algumas técnicas que o fisioterapeuta ele pode utilizar durante o período de pós-operatório, mas existem muitas outras, algumas até mais simples, como, por exemplo, alguns fisioterapeutas eles acabam recomendando a utilização do óleo de coco para fazer massagem, né, durante esse período de pós-operatório, e dizem que é muito bom. Agora falando um pouco sobre o preconceito, o termo transfobia. Agora, só para concluir, aqui está uma imagem de como é feita a redesignação de um órgão masculino para o feminino. Vou descrever o que acontece em cada etapa. Primeiro, o paciente ele recebe anestesia geral e é feito um corte nos testículos e no pênis, com muito cuidado para não atingir o tecido urinário e o controle do intestino. Segundo, os órgãos eles estão esvaziados, sobrando só a pele.
os tecidos nervosos e a uretra. Uma observação é que sem os testículos, os hormônios masculinos eles param de ser produzidos. O terceiro passo é que com a pele que sobrou do saco escrotal e do pênis é moldado a vagina, que chega a ter de 12 a 15 centímetros de profundidade. E a cabeça do pênis vira uma espécie de clitóris. E por último, para que o buraco da vagina não feche, os pacientes eles precisam usar moldes dilatadores. E em alguns casos é necessário fazer outra cirurgia para retirar a pele que ficou sobrando. Mas essa segunda cirurgia é uma cirurgia bem mais simples. Acolhida dentro da sociedade. Isso envolve até nas unidades de saúde, porque pela falta de sensibilidade e preparo das pessoas, a maioria das equipes não estão preparadas para tratar uma pessoa trans pelo nome social. Isso faz com que a pessoa não se sinta parte da sociedade, né? Porque ela não se vê com aquele nome que foi dado para ela de batismo, né? Ela se vê pelo nome social e pelas pessoas não tratarem ela por esse nome social, elas acabam não se sentindo acolhidas. E além disso, vale lembrar que a transfobia ela é crime e a pessoa pode chegar a pegar de 1 a 3 anos de prisão, além de pagar multa. Agora, só para concluir, aqui está uma imagem de como é feita a redesignação de um órgão masculino para o feminino. Vou descrever o que acontece em cada etapa. Primeiro, o paciente ele recebe anestesia geral e é feito um corte nos testículos e no pênis, com muito cuidado para não atingir o tecido urinário e o controle do intestino. Segundo, os órgãos eles são esvaziados, sobrando só a pele, os tecidos nervosos e a uretra. Uma observação é que sem os testículos, os hormônios masculinos eles param de ser produzidos. O terceiro passo é que com a pele que sobrou do saco escrotal e do pênis é moldado a vagina, que chega a ter de 12 a 15 centímetros de profundidade. E a cabeça do pênis vira uma espécie de clitóris. E por último, para que o buraco da vagina não feche, os pacientes eles precisam usar moldes dilatadores. E em alguns casos é necessário fazer outra cirurgia para retirar a pele que ficou sobrando. Mas essa segunda cirurgia é uma cirurgia bem mais simples. E por fim, o tratamento com hormônios masculinos, no qual o paciente é submetido, promove o desenvolvimento do clitóris. Quando ele alcança mais ou menos uns 6 centímetros, pode ser realizada uma nova cirurgia com o objetivo de construir o neopênis. Pelo resultado, nem sempre fica do jeito que se espera, nem sempre é do jeito que as pessoas querem. Existe a faloplastia, que é uma intervenção que pode ser usada depois da cirurgia do neopênis para aumentar o volume. Detalhe que a faloplastia tem homens também que fazem. E foi isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do nosso trabalho.